E o Bitcoin dá sinais de que pode ter encontrado um fundo de todo esse movimento de queda em que a gente vem desde janeiro. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar o que precisa acontecer para o Bitcoin de fato reverter nos próximos dias. Vou estar atualizando a análise dos gráficos do Bitcoin, a análise dos eventos macroeconômicos que tivemos hoje. O mercado americano conseguiu se recuperar da queda em que ele começou o dia. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like também aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí que eu irei responder. Se você quiser que eu analise alguma moeda, tiver alguma dúvida, deixa aí que eu vou responder seu comentário. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. E bora lá falar do que está acontecendo hoje aí no mercado de criptomoedas. Bitcoin, meus amigos, está tendo aí um dia nervoso, né, de muita volatilidade. O Bitcoin chegou a bater na mínima do dia, lá na região dos 74.400 dólares, mais ou menos aquela região que a gente já havia falado aí nos últimos dias, que seria o alvo daqueles padrões gráficos que nós comentamos, tá? E pessoal, como eu já vinha falando nos últimos dias, né? Eu estava há semanas falando isso aqui de forma repetida, tá? A gente tinha ali um topo duplo, um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizesse aqui uma projeção desse topo duplo para saber até onde o mercado poderia cair aí após formar esse topo duplo, a gente tinha um alvo ali na região de 74 mil, alvo ali entre 74 e 73 mil dólares, e hoje a gente foi ali mais ou menos naquela região, tá? E é por isso que eu chamo de região, pessoal, porque não é um ponto exato. O mercado pode ir um pouco abaixo, um pouco acima e encontrar suporte. Parece que foi isso que aconteceu com o Bitcoin hoje ali. Ele já chegou ali nos 74.500 e já encontrou uma região de suporte. Essa região também era alvo daquela cunha ascendente que a gente tinha visto ali, o rompimento para baixo nos últimos dias, tá? Então, o Bitcoin ele atingiu os alvos dele e aparentemente encontrou força compradora ao chegar ali na região dos 74 mil dólares. Eu falo isso porque quando a gente olha aqui a vela do gráfico diário que a gente tem hoje no Bitcoin aqui, a gente vê que ficamos com uma sombra inferior grande, pelo menos até agora a gente já está quase no horário do fechamento dessa vela, e essa sombra inferior grande demonstra força compradora. O Bitcoin chegou ali na região dos 74 mil dólares e imediatamente entrou força compradora, o que é um sinal de que esse ponto aqui pode ser um ponto que pelo menos ocorra um repique ou talvez até uma reversão para uma alta, tá? Se vai acontecer uma reversão ou não, pessoal, aí depende de vários outros fatores, tá? Porque não é só o gráfico que manda no preço, tá? A gente tem aí fatores aí que também podem mudar tudo nas próximas semanas e é bastante imprevisível, tá? Mas no geral o que eu estou vendo aqui chegamos em uma região de resistência, uma região de suporte, tá? Região inclusive que já foi resistência no ano passado, nessa região aqui de 74, 73 mil dólares, ela não deixava o Bitcoin subir durante todo o ano de 2024, só lá para novembro, na posse do Trump, que o Bitcoin conseguiu romper aqui essa resistência, tá? E agora a região virou suporte. Então, Bitcoin ali, olhando só o gráfico, a gente tem aqui algum padrão de alta indicando que ele vai subir? Temos no gráfico de uma hora, tá? A gente tem ali a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido em uma região de suporte aqui, né? Se a gente olhar aqui no gráfico de uma hora, a gente vê que o Bitcoin, ele dá para desenhar perfeitamente aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Tem uma sombra aqui grande nesse candle aqui das 11 horas da manhã, tá? Mas isso aqui com essa volatilidade que tá hoje, eu não acho que isso aqui atrapalha muito não, é até meio normal, tá? A gente vê aqui embaixo, pessoal, volume de negociação também subindo bastante ao longo da figura, o que reforça um ombro, cabeça, ombro invertido, né? E se a gente pegar aqui e fizer aqui uma projeção para saber até onde aí que está o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, a gente vê alvo para o Bitcoin lá nos 84.550 dólares, então, tá? Então, assim, o gráfico está dizendo que o Bitcoin pode voltar ali acima dos 80 mil, para ser mais específico, 84.550, mas não há sinais, por enquanto, de que ele vá muito além disso, tá? O que a gente consegue ver no gráfico agora é essa projeção de alvo. O Bitcoin pode ter um repique de alta nos próximos dias, tá? Não temos novos sinais de queda por enquanto, e para mim a coisa só fica ruim se acontecer nas próximas horas ou dias o Bitcoin perder essa região aqui dos 74, 73 mil dólares, tá? Porque ela, como eu já falei várias vezes, além de ser o topo histórico antigo, é 61% da retração de Fibonacci. Quando você rompe para baixo 61% da retração de Fibonacci, normalmente a tendência de alta
ela acaba quase que invalidada na maioria das vezes, tá? Porque é um sinal de que a tendência está perdendo muita força quando ela rompe para baixo um suporte tão importante, tá? Então, a gente tem que ficar de olho aqui nisso, tá? O nível de 61% da retração de Fibonacci agora não pode ser rompido para baixo. Eu acredito, inclusive, que se acontecer do Bitcoin romper para baixo aquela região ali de 73, a gente entra em bear market de fato. O bull market acaba na minha visão, tá? Mas isso ainda não aconteceu e é só um alerta para mim. Agora a gente tá aí dando muitos sinais de força no Bitcoin, tá? E, meus amigos, a gente também não pode deixar de falar do mercado americano, que também teve um dia de subida, né? Ele começou com um dia de queda forte, tá? O SP500, pessoal, começou o dia ali com uma queda de quase 5% ali na noite de ontem, na noite desse domingo. Bolsas do Japão em circuit break, né? O maior caos possível, imaginável no mundo, tá? Mas acabou fechando o dia aí com uma alta razoável até, tá? Ele fechou o dia aí, ele chegou a subir, pessoal, 8% ali por volta do meio-dia, tá? E isso aconteceu principalmente porque a gente teve algumas notícias aí hoje que foram fake news até. Foi uma notícia de que o Donald Trump daria uma pausa de 90 dias sobre as tarifas, tá? E isso aí fez o mercado explodir na hora, mas logo em seguida a gente teve aí a gente teve aí a confirmação de que não, tá? Da Casa Branca, de que não vai haver suspensão das tarifas. Essa notícia, pessoal, saiu na emissora americana CNBC, tá? Esse jornalista aqui, eu não sei se é jornalista, tá? Kevin Hatz teria dito que Donald Trump considerava suspender as tarifas, mas a Casa Branca negou a informação e chamou de fake news, tá? Ou seja, meus amigos, uma informação aí totalmente perdida, né, que fez o mercado subir, depois saiu que era fake news, o mercado caiu de novo e foi a montanha russa aí no dia. A gente também teve falas de pessoas importantes hoje, pessoal. O CEO da BlackRock, Larry Fink, né, eu acho que é assim que se fala, ele disse hoje que as ações dos Estados Unidos ainda podem cair mais 20% em meio a essas preocupações de recessão nos Estados Unidos. Esse homem que vocês estão vendo na foto aí, tá? Ele é CEO do maior fundo de investimentos do mundo, da maior gestora de ativos. E ele também falou, além disso, pessoal, que provavelmente já estamos em recessão agora nos Estados Unidos, tá? Então, ele falou essas coisas e hoje chamou bastante atenção do mercado. E o que vocês acham? Vocês acham que a gente ainda vai ter uma queda de mais 20% nas bolsas americanas no meio dessa confusão toda? Eu não sei, tá, pessoal? Eu só sei que se as bolsas americanas caírem mais 20%, é bem provável que o Bitcoin e as criptomoedas vão atrás, né? A gente teve também, pessoal, uma notícia hoje que assustou bastante o mercado ali por volta das meio-dia, mais ou menos, tá? Meio-dia e meio por aí, saiu a notícia de que o Donald Trump ameaçou mais tarifas sobre a China se a China não remover as tarifas de 34%, tá? Os Estados Unidos prometeu aí uma tarifa de até 50% sobre a China se a China não tirar as tarifas de 34% que ela colocou em retaliação, tá? Também pela tarde, pessoal, cerca de 2 horas atrás, aí saiu também uma notícia de que a Comissão Europeia está propondo uma tarifa de 25% sobre algumas importações de produtos dos Estados Unidos, tá? Esse documento aí foi mencionado pela Reuters, né, dizendo que a Comissão Europeia está com essa proposta, tá? E isso aí poderia entrar em vigor no dia 16 de maio, tá? E outras mais tarde, talvez até 1 de dezembro, segundo o documento mostrava, que é o Donald Trump conseguir negociar com a China, pessoal. A gente não teve notícias disso, tá? A China diz que não vai ceder diante a ameaça de Trump que ele fez hoje de colocar 50% de tarifa se a China não tirar aqueles 34% que ela colocou em retaliação, tá? Então, o mais importante de tudo, pessoal, é os Estados Unidos conseguirem entrar em acordo tanto com a China como a União Europeia, que são os dois maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, tá? Se isso não acontecer, meus amigos, os efeitos das tarifas, eles continuam e as incertezas, que é justamente o que o mercado tem medo, vai continuar, tá? Em termos de eventos macroeconômicos, está tudo girando em torno das tarifas, tá? Hoje não tivemos nenhum evento importante, amanhã também não vamos ter, só na quarta-feira que a gente vai ter as atas da reunião do FONC, tá? Então esse aí seria o evento importante para os próximos dias, tá? Mas agora, por enquanto, nada, tá? Amanhã provavelmente vai ser um dia em que as notícias das tarifas vão ser o que vai mexer com os mercados. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente tem sinais aqui de alta. Isso porque
o long short ratio está subindo, está caindo, né, enquanto o open interest está subindo nas últimas horas. Isso mostra que a galera está abrindo operações short, apostando na queda, e geralmente o Bitcoin vai ao contrário do que a maioria está apostando. Se a maioria está apostando na queda, muita atenção, porque ele pode ir para cima para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda. O gráfico já está apontando ali para a região dos 84 mil nos próximos dias. E quando a gente vai aqui para o mapa de calor, pessoal, o Liquidation Rich Map, a gente vê justamente isso, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez aqui no mapa de calor é na região dos 84.800, ou seja, pessoal, tudo está indicando que o Bitcoin deve beliscar ali os 84.500, 84.800, se o Trump deixar, é lógico, tá? O Trump a qualquer momento ele pode aí resolver falar que vai colocar aí mais tarifas sobre a China. Ele já ameaçou hoje. Se ele fizer isso aí provavelmente os mercados caem, talvez o Bitcoin não busque essa liquidez, tá? Mas se ele se mantiver mais calado nos próximos dias, eu vejo o Bitcoin buscando ali próximo dos 85. E em termos das análises das altcoins, pessoal, a gente tem aí hoje a dominância do Bitcoin subindo por mais um dia, né? O que é ruim para as altcoins, tá? Lembrando que a dominância do Bitcoin está com alvo lá nos 66 pontos, o que pode significar que as altcoins vão perder valor frente ao Bitcoin nos próximos dias, tá? Então as altcoins ainda seguem uma situação bastante difícil. Ethereum, pessoal, hoje teve um dia de queda, chegou a bater na mínima do dia em 1.411, tá? Lembrando que o nosso alvo aí para Ethereum são os $1.100, então Ethereum ainda não atingiu o alvo, ainda pode cair mais nas próximas semanas aí, ou talvez até dias ou horas, tá? Tudo depende do Donald Trump, mas o gráfico está dizendo aqui que cai mais, tá? Solana já bateu o alvo da nossa bandeira de baixa ali nos $100, encontrou região de suporte, tá? Nos tempos gráficos maiores não temos padrões novos, e aqui nos tempos gráficos menores eu vejo para Solana um ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui o desenho, a gente consegue ver aqui na Solana um alvo para ela para as próximas horas, lá na região de aproximadamente $120, tá? Então Solana pode subir mais um pouco. A ADA Cardano também fez um ombro, cabeça, ombro invertido aí nas últimas horas, bateu ali na região próximo dos 50 centavos, que é um ponto bem crítico, né? E o alvo para Cardano agora está lá nos 65 centavos de dólares. BNB parece estar querendo formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas não conseguiu romper ainda, tá? Então, BNB, se ela conseguir romper aquela região ali dos 565, aí ela forma um ombro, cabeça, ombro invertido, e aí ela vai ter alvo lá na região de aproximadamente $612, tá? Mas ainda não rompeu, tá? Então cuidado aí com a BNB. XRP, pessoal, tá subindo, mas não sei se dá para falar em ombro, cabeção invertido para ela, não. Para mim a XRP, que hoje chegou a bater na mínima do dia 1,61, ela rompeu para baixo ali, ou parece estar rompendo um ombro, cabeça, ombro com alvo lá em $1,07 mais ou menos, tá? Então, XRP aí tá numa situação muito delicada, tá? Só se o mercado mudar que ela não vai. Dogecoin, meus amigos, atingiu o alvo daquela bandeira de baixa que a gente vinha falando há dias aqui no gráfico, tá? A gente disse que a Dogecoin poderia chegar na região ali dos 13, 12 centavos, ela já chegou ali nos 13, o alvo daquela bandeira de baixo. E agora não temos padrões gráficos novos aqui para Dogecoin por enquanto, tá? Mas a queda foi estancada, pelo menos. Tá? Tron, parecia estar tentando formar ali uma cunha, um triângulo ascendente, mas acabou não formando, tá? A Tron foi rompendo para baixo ali, começou a romper um topo duplo, depois voltou. O gráfico da Tron não tá com padrões aí muito bem definidos, tá? Tom subiu hoje, mas não formou nenhum padrão gráfico, tá? Avax, pessoal, Avalanche, tá? Também subiu hoje, mas não conseguiu formar nenhum padrão gráfico. Ela continua aí dando sinais perigosos para as próximas semanas, tá? Ela parece estar formando ali o ombro, cabeça, ombro com alvo nos $5. Se ela vai ou não vai depender muito do que o Trump vai fazer nos próximos dias, se ele vai recuar ou não, tá? Se ele vai chegar a um acordo com a China e com a União Europeia ou não, tá? AVE, meus amigos, AVE também teve um dia de queda, mas se segurou ali na região de suporte, tá? Ela chegou a bater na mínima do dia $114, tá? Mas acabou que ela voltou aqui para a região dos 134, então AVE aí segue no suporte, tá? Ela segue firme aí. Outra moeda importante, pessoal, Pendle, tá? Pendle acabou recuperando aí hoje, tá subindo 10%, mas ela não formou nenhum padrão novo por enquanto, tá? Sui, pessoal, tá tendo um dia de alta também, mas Sui ainda não conseguiu desfazer aquela bandeira de baixo que ela tem com alvo lá na região de 1,60, tá? Ela chegou a bater na mínima do dia aí, 1,71, quase no alvo já, tá? Se ela vai ou não
completar esse padrão vai depender muito do que vai acontecer com o resto do mercado. NIR, pessoal, NIR está muito fraca, tá? Apesar da alta da maioria das criptomoedas hoje, da virada que o mercado deu, a NIR não está conseguindo aí performar, tá? Ela tá tendo um dia de queda, mesmo com tudo subindo, isso é um péssimo sinal. NIR chegou a bater hoje na mínima do dia em 1,97, o alvo para ela está lá em 1,91, então ela já quase bateu o alvo. Mas lembrando, pessoal, que a NIR no gráfico semanal tem um padrão muito feio, um topo duplo gigantesco, indicando que ela pode cair para os 95 centavos de dólares, tá? Então a situação da NIR aí segue difícil, tá? Não tá numa situação muito fácil. Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink também bateu o alvo da nossa bandeira de baixa. A gente havia dito aí que ela tinha um alvo ali na região dos 10 dólares e 40, né? Ela chegou a bater 10,10 hoje, tá? Aquilo que eu falo, né? Um alvo, ele é uma região, não é um ponto fixo exato, tá? Mas é isso, tá? A Chainlink já bateu o alvo, por enquanto não temos padrões gráficos novos nos tempos gráficos maiores, tá? Nos tempos gráficos menores, a Chainlink, ela rompeu para cima aí, ou parece estar rompendo nas últimas horas um ombro, cabeça-ombro invertido. Também um padrão que normalmente indica alta, tá? Mas não quer dizer que ela vai subir por dias, mas o alvo tá ali na região de 13 dólares, tá? Ela está em 11,59 agora, então ela pode subir mais um pouco aí, acompanhando esse possível movimento de recuperação do Bitcoin das principais criptomoedas. Mas, pessoal, uma coisa eu tenho que falar com vocês, tá? Tudo agora está na mão do Trump, tudo depende do que o Donald Trump vai fazer, do que ele vai decidir nas próximas horas, e se acontecer dele colocar mais tarifas na China, como ele está prometendo, né? Ele prometeu, se a China não tirar as tarifas, ele vai colocar mais. Se isso acontecer, meus amigos, se preparem, porque a coisa vai ficar ruim de novo. O mercado pode tomar mais um susto, tá? Porque o mercado vai sentir que ele está dobrando a aposta, né? Ele já está fazendo isso nos últimos dias, mas o mercado vai sentir aí uma incerteza muito maior. Mas vamos ver, pessoal, essa semana promete ser bastante agitada, tá? Os membros do Fed hoje se reuniram, estão conversando lá de portas fechadas, provavelmente aí discutindo o que eles vão fazer, né? Já que existe grandes chances de os Estados Unidos entrarem em uma recessão neste ano, dadas as medidas agressivas aí que Donald Trump tem adotado na guerra comercial. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.